Olá pessoal, vamos para mais um vídeo hoje e o tema é custo das motos, né? Quanto custa para a gente manter uma moto durante um ano, né? Eu recebo muito essa pergunta, né? Quanto é que é o custo de manutenção da EVA, o seguro, né? Da Tex também, tem muita gente que me pergunta isso, se é muito caro manter a moto. Então eu resolvi organizar essas informações todas, fazer um vídeo só sobre esse assunto, né? Pra gente entender, né, o que é ter uma moto dessa, né? Bom, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, né, é que nos últimos tempos aí a gente percebeu um aumento muito grande no valor das motos. O preço das motos dispararam, né? Então, o caso mais emblemático aí, talvez sirva de exemplo, é a R1250, que há mais ou menos aí um ano e meio atrás custava algo em torno de 90 mil reais. Depois, com a pandemia aí, saltou aí para casa dos 105, 107 mil reais. E hoje já está 120, 125, né? Essa faixa de preço aí. Então, isso se traduz em todas as marcas, né? Eu vejo a mesma coisa acontecendo com a Triumph, a mesma coisa acontecendo com a Honda, né? Então, em todas as categorias, né? Eu vou falar sobre isso num vídeo futuro, mas uma coisa que a gente percebe claramente é que está mais caro comprar moto, né? Então isso aumenta, né, a importância da gente manter aquilo que a gente tem. Então a manutenção aí ganha um destaque, né? Mas e quanto custa, né, manter isso? Bom, então é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu levantei aqui os números dos gastos que eu tive com a EVA e com a Tex ao longo aí dos últimos 12 meses. Eu vou passar com vocês aí todos esses números para a gente entender exatamente o impacto, né, desse aumento das motos, do preço das motos no nosso dia a dia, né? E na importância, né, que a gente tem hoje de manter os nossos bens, né? Bom, esse aumento das motos ele se deve aí à pandemia, claro, né? Uma dificuldade de produção, mas também tem uma escassez muito grande aí de insumos, né, na parte de microeletrônica. E isso vem impactando bastante a produção, não só de motos, mas como de carros também. E a oferta reduzindo, a demanda não caiu tanto, né? Quer dizer, as pessoas ainda estão comprando carros e motos. Então isso vem impulsionando aí o preço dos veículos, né? E claro, né, na rasteira disso aí vem também os usados, né? A gente percebeu aí ao longo de 2020 um aumento considerável também das motos usadas. E que dificulta mais a aquisição, né? Trocar a moto, trocar o carro, né? Fica cada vez mais difícil, né? Então, manutenção é essencial. Então esse ano que passou, eu cuidei muito bem das minhas duas motos, fiz as manutenções que estavam programadas, né? No caso da Tex ali, a gente até foi um pouco mais detalhado, né? Tem um vídeo no canal sobre isso aí. Mostrei lá a revisão que eu fiz lá na Dynamo com o Val em detalhes. Com a EVA foi um ano bem tranquilo, na verdade, né? Nesse período aí de um ano, basicamente eu fiz a revisão na concessionária de 25 mil, não mais que isso, né? Eu não rodo muito com as motos, assim, eu não trabalho com as motos, né? Então as motos para mim são praticamente só para lazer, né? Eu moro numa cidade pequena, moro no sul de Minas Gerais, então os deslocamentos que eu faço aqui são muito curtos. E recentemente, né, nessa período de pandemia, eu venho trabalhando em home office. Então, assim, nem para ir para o trabalho, que fica a 2 km de casa, eu estou usando as motos, né? Então esse é um ponto para levar em consideração. Mas eu também não rodo pouco, né? Vocês vão ver os números depois aí. Eu uso bastante as motos, né, as duas, né? Então num período de um ano aí, na minha média, eu fico entre 10 e 20 mil quilômetros rodados, somando as duas motos. Isso quando não viajo, né? Quando eu viajo com as motos, aí tem um pico aí de deslocamento no mês de janeiro, né?
Muito bem, então esse é o cenário que nós temos. Acho que agora a gente vai poder conversar melhor sobre isso, mas eu vou achar um lugar sossegado. Eu preciso pegar ali a minha planilha, né? Tem uma colinha que eu tenho que seguir, que são muitos números, né? Não lembro tudo de cabeça. Então se eu ficar falando aqui na moto, provavelmente eu vou esquecer de algum detalhe importante. Então eu vou achar um canto sossegado, a gente para e conversa sobre isso com mais calma. Uma paradinha aqui para dar uma olhada na pastilha de freio, porque ela tá fazendo um barulho estranho. Não sei se entrou alguma sujeira aqui ou se ela já tá muito gasta, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rápido. Bom, que a pastilha de freio dessa moto é muito facinho de tirar. Basicamente aí é 2 pinos aqui que você coloca. Aí isso aqui sai. É claro que vai pegar aqui no aro, né? Vou empurrar um pouquinho para frente. Pronto. Vou tirar o aro da frente do pino. Não, mas não é possível. Acertei exatamente em cima do outro. Tal da lei de Murphy, né? Muito bem. Agora deve dar certo. Agora eu tiro esse pino aqui. Só quero só dar uma olhadinha como que ela tá. Não, ainda tem material desse lado. Esse aqui tá fazendo um barulho bem estranho, quase metal com metal. Ela tá um pouco gasta, né? Mas ainda tem material. Daria para rodar mais um pouco aqui. Vamos ver do outro lado. Eu acho que isso aqui deve ter entrado alguma pedra, alguma coisa. Tá marcando aqui em cima, mas a pastilha não tá gasta não. Não sei se é alguma pedrinha, alguma sujeira. Vocês podem ver, a Eva não fica limpa, né? Eu acho que tá tudo certo. Um pouquinho de fluido aqui. Isso aqui pode indicar um pouco de vazamento no pistão. Então na próxima revisão pedir pro mecânico dar uma olhadinha. Pode ser água também, mas não molhei a moto recentemente. Então é mais provável que seja algum retentor do pistão, alguma coisinha que tá vazando. Pedir para ele dar uma limpada e arrumar isso, né? Irmão, mas um problema aqui que eu tava desconfiando não é, né? Então vamos pôr isso aqui no lugar aqui. Colocar também no lugar certo, né? Acho melhor colocar essa daqui primeiro. Põe essa aqui primeiro. Põe o pino. Muito bem. Tá bem presa. Agora encaixo essa aqui. Bem encaixada. Empurro o pino. Tudo no lugar. Agora é só colocar aqui a travinha. Tem 2 furinhos, sabe?
E essa garrinha aqui, ela entra nesse furinho, trava aqui, e essa aqui aumenta a segurança, travando aqui, tá vendo? E aí agora elas não saem, né? Bom, só uma suspeita de vazamento ali no retentor, mas no geral parece que não tem maiores problemas, né? Acho que na próxima revisão aí eu devo trocar essas duas pastilhas e peço pro rapaz dar uma geral ali para ver se não tem mais nenhum problema, né? Mas tá vendo? A manutenção da moto, essas coisas a gente tem que fazer, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Outro ponto também que eu parei aqui para falar é sobre essas torres, tá vendo? Na verdade eu parei aqui para falar sobre isso, né? Essas torres aí são torres de transmissão de energia que estão aparecendo para tudo quanto é lado por aqui, cara. E isso aí é um crescimento muito grande que está acontecendo para esses lados. Impressionante ver como que está surgindo novas torres, né? Bom pessoal, achei um lugar aqui meio sossegado para falar sobre os gastos das motos. Tá aí a Eva, né? Firme e forte. Realmente o problema ali no freio era uma pedrinha. Tinha uma pedrinha entre o disco e a pastilha. E quando eu tirei a pastilha ali, saiu a pedrinha e resolveu, né? Parou o barulho. Mas eu vou dar uma olhada naquela marquinha de fluido lá que está na pastilha, que pode ser um retentor ali que já esteja com a vida útil vencida, né? Bom, tem um barulho de um caminhão lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, que está fazendo ali a colheita do que me parece ser milho. Então aqui vocês têm aqui a plantação de café, de milho, e no fundo lá é eucalipto, né? Muitas coisas acontecendo aqui em Santa Rita, né? Estamos entrando na fase da floricultura. Não é mais só gado e café, né? Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Bom, vamos começar aqui com os gastos da Tex, né? Então a Tiger Explorer, vocês já sabem que ela é uma 2017, modelo XCX. Listei aqui tudo que eu gastei com ela nos últimos 12 meses, então esse período que eu estou aqui contabilizando é de 20 de abril de 2020 até 20 de abril de 2021. Então aqui só por referência, né? No ano passado, nessa data do ano passado, né, ela estava com 46.918 quilômetros e
hoje ela está com 55.211. Então isso significa que eu rodei aqui 8.293 quilômetros nesse período. Bom, o que eu gastei com essa moto nesse intervalo, né? Bom, primeiro aí vocês já viram, né, que eu tive que trocar a bateria dela em dezembro. Até estranho o jeito que essa bateria acabou, né, porque ela de vez em quando não ligava. E aí, monitorando a tensão lá, eu vi que às vezes ela caía para um valor assim abaixo de 12,5, 12,3. E nesse caso aí, ao tentar dar partida, a moto simplesmente apagava tudo. Entrava ali no modo de hibernação, que não saía de jeito nenhum, só tirando o negativo da bateria, e aí ela voltava a pegar, né? Então interessante esse comportamento da moto. Mas eu troquei a bateria e resolveu, né? Então teve esse gasto, foram R$630 essa bateria. Aí eu tive também o seguro, né? O seguro dessa moto me custou R$1.952,04. O seguro que eu faço na Porto Seguro, abrangência do Mercosul, né? No caso eu ter que sair aqui do Brasil, eu já estou coberto. E guincho ilimitado, né? Eu sou o único piloto, não tenho outra pessoa que pilota a moto, não tem menores na minha casa, né? E eu coloco lá uma média de 1.500 km por mês rodados, né? E moro no sul de Minas Gerais, né? Certamente esse preço aqui na São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro vai ser bem mais elevado, né? É isso que eu pago, né? Então é o retrato que eu estou fazendo aqui da minha situação, né? A revisão, né? Nesse período eu fiz praticamente 2 revisões. A primeira delas foi aquela que eu mostrei lá no Val, lá em Rio Claro, né? Levei a moto lá para dar uma geral, dar uma olhada no cardan. Tem um vídeo no canal aqui mostrando isso. Aquela revisão ficou em 1.540, certo? Essa revisão ficou aqui um pouco cara porque eu coloquei aquele filtro Cayenne, né? Aquele filtro é bem caro, né? Só ele acho que custou quase R$500. Mas a ideia é que nas próximas revisões agora ele se pague, né? Porque é só limpar, não precisa trocar mais isso. Então teve esse ponto aqui. Mas gastei R$1.440 nessa revisão. Depois eu fiz uma troca de óleo. A revisão aconteceu com 48 mil. Quando ela fez 55 mil eu fiz uma troca de óleo e filtro, né? Gastei 310. Então aí de revisão foi 1.850. O pneu, lá na revisão do Val, né, o pneu dianteiro meu já estava bem gasto. Então eu gastei R$630 comprando um pneu dianteiro. Comprei o Metzeler Tarrance, sem ser o Next, né, o original, o antigo. E o pneu traseiro meu também já foi. Só que eu tinha em casa um pneu que eu usei numa viagem e que ele chegou aqui com meia vida, que é um Ridenal K60. E a moto agora está com esse pneu, né? Então eu coloquei esse pneu na moto. E então não tive esse gasto com o pneu dessa vez, né? E a colocação desse pneu já entrou junto com esse valor da revisão, esse 310, né? O mecânico fez a troca do óleo, colocou o pneu, balanceou por esse valor. Então a mão de obra dessa troca já está ali. Bom, eu tomei um tombo besta, cara. Caí parado na frente do mecânico lá quase, cara, né? O que aconteceu foi que eu coloquei o pneu na moto, né, para fazer essa revisão, e o pneu caiu no caminho, né? Aí eu parei para colocar o pneu em cima da moto, estava mais preocupado com o pneu do que com a moto, né? E estava numa descida, eu não reparei que estava na descida, coloquei a moto ali sem engatar a primeira. Quando eu fui apoiar o pneu na moto, a moto desceu um pouquinho, o pezinho dobrou e a moto foi pro chão, né? Caiu pro lado esquerdo, né? E nessa queda ela quebrou a pedaleira traseira, né? A pedaleira do carona ali ela quebrou. E cara, acredite se quiser, cara, aquela pedaleira ali, só uma, né, custa R$400, né? R$396 para ser mais preciso aqui. Eu ainda não gastei isso, né? Não troquei a pedaleira ainda, não comprei, não tive coragem de pagar isso ainda, mas eu vou ter que fazer, né? Porque caso contrário minha moto vira de 2 para uma pessoa só, e vocês sabem que a Adriana viaja comigo, passeia comigo, então não é uma situação perene essa, né? Vou ter que gastar esses 396 logo, né? Então eu coloquei aqui na conta já. Bom, com combustível, né? Nesse período eu rodei
esses 8.293 quilômetros, gastei R$ 2.173,06 com combustível, né? Foram 448,56 litros nesse período. Isso significa então, né, que a moto consumiu aí, na média 18,62 km por litro. Esse foi o desempenho da moto em termos de consumo, né? Licenciamento foram 112,40, né? Não tivemos DPVAT esse ano. E o IPVA foi de 924,30, né? O total, então, assusta quando você soma isso tudo, viu, cara? Foram R$ 8.667,80 gasto com essa moto, né? Já contando aqui com os 396 da pedaleira que eu vou comprar. Então vocês percebam que é um valor alto, cara. Alto para burro, né? Isso no ano, né? Isso assim no ano. Quais são os gastos mais fortes aqui, né? O seguro, né? Perto de 2.000. Revisão aí, né? 2.000 também, com a bateria que foi 2.400. Então só aí já estão falando mais da metade dos gastos, né? E o combustível, né? O combustível tá caro e tá cada vez mais caro, e essa moto ela gasta, 18,6 km por litro. Isso é autonomia de carro hoje, né? O Biel tem carro que faz mais que isso. Deve ter carro aí perto dos 20, né? Esses carros de 3 cilindros, né? Mais eficientes, mais modernos. Então você vê que a moto ela gasta, cara. Manter essa moto não é fácil. Não é fácil. Ainda assim que o meu seguro é barato. Assim, relativamente falando, né? Porque não mora em cidade grande, não mora em zona de risco, não tem tanto problema assim. Então vocês podem ver que é um gasto elevado, né? Mas enfim, né? Então esses são os gastos da Eva, da Tex. Então se a gente somar tudo aqui e dividir pela quilometragem, a gente chega aqui a um gasto de R$ 1,04 por quilômetro rodado. Então, para cada quilômetro que eu usei a moto, durante esse último ano eu gastei R$ 1, né? Então você vê que é um valor aqui bem alto, né? Bem caro, né? De manter uma moto dessa. Bom, as vantagens dela eu já coloquei no outro vídeo, que vocês já viram aí, com relação ao que é ter uma 1200, né? Agora vamos falar da Eva, né? Da nossa querida Eva. Vou começar aqui com o seguro, né? O seguro eu gastei R$ 450. Aqui tem uma ressalva, tá? Que o seguro meu aqui ele tem um desconto do cartão que eu uso para fazer o seguro, e também eu usei alguns pontos, né? Então eu gastei 450, né? Se eu não fosse usar esses pontos, né? E não tivesse seguro, esse cartão, né, do seguro, eu teria aqui um gasto de mais ou menos R$ 950. Então eu tive um desconto de R$ 500 no seguro em função desses benefícios, né? Mas de novo, estou colocando aqui o meu gasto, o meu retrato, a minha situação, para vocês entenderem um pouco mais. Bom, tem um carro vindo aqui, vou voltando ali para a Eva, para ver se ele passa lá tranquilo. Então seguro 450, fiz essa ressalva para vocês. A revisão, só tive a revisão na concessionária, tudo bom? Só tive a revisão aqui na concessionária, que foram R$ 396, a revisão de 25.000, né? A revisão de 20.000 eu tinha feito com 17, quando cheguei de viagem lá do Peru. Acho que eu não atrapalho ele não. Não. Então só tive essa revisão de R$ 396, né? Mais nada, né? Mais nenhum gasto. Tive que trocar os pneus da moto, né? Então eu comprei aqueles pneus que vocês já viram aqui já, o Bucker, né? Da Ira Tires. E vocês sabem que eu gosto desse pneu pra caramba, com exceção dele no barro, né? No barro ele realmente não funciona. Então esse pneu custou 229 o dianteiro, 279 o traseiro, ficou em 508. Não tive mão de obra para fazer a instalação desses pneus, porque eu fiz isso em casa. Troquei os pneus em casa, foi uma loucura, não façam isso. Levem no borracheiro, porque o negócio lá foi terrível, né? Bom, eu levei um tombo com essa moto em janeiro, na estradinha de terra, né? Passei numa poça de água lá que eu não tinha visto, não estava preparado emocionalmente para ela. E quando eu passei na poça, a frente escorregou e eu tombei, né? Bom, o que aconteceu foi que entortou o protetor de motor e deu uma ralada nele, né? A única coisa que aconteceu na moto foi isso. E para arrumar isso aí eu gastei R$ 95. Então aí você vê a diferença de
de preço, né? Na Tiger lá eu caí parado, e já foram R$400. Com a Eva eu caí andando, rodando, e foram 95, né? Então a ideia dessa moto é justamente isso, né? É você não ter esse medo, né, de cair com ela, porque o estrago, né, não é tão grande. E quando acontece algum estrago, arrumar não é uma coisa do outro mundo, né? Agora também aumentaram um pouco os preços das coisas, né? Mas assim, a ideia é que essa moto seja um pouco mais robusta, né? Tenha menor chance de quebrar alguma coisa cara nela. Bom, com relação ao combustível, né? Nesse período eu gastei 241 litros, né, com a Eva, e isso me custou R$ 1.179,56. Tá? Esse valor correspondeu aqui em quilometragem, né, a 7.067 quilômetros. Então nesse período, né, de 20 de 4 de 2020 a 20 de 4 de 2021, eu rodei aí 7.067 quilômetros com a Eva, né? Isso então nos dá um desempenho, né, de 30,5 km por litro. Né? Então vocês podem ver que a Eva é muito mais econômica do que a Tiger. Né? Vou esperar um caminhão passar aqui, pessoal, passando um trator. Deixa eu ver se a moto não vai atrapalhar. Atrapalha ou não? Não? O pessoal aqui trabalhando firme. Abraço, bom? Tô levando feno para algum lugar. Bom, então teve esse desempenho de 30,5 km por litro, né? Vocês lembram aí que eu falei da Tiger 18, né? Então ela é muito mais eficiente em termos de consumo, né? E por isso então você consegue perceber aqui que a economia de combustível ela é considerável, né? Bom, o IPVA ela custou 312,53, bem mais barato também, né? Moto bem mais barata. E o licenciamento ficou também em 112,40. Então somando tudo aqui com a Eva, né? Todos os gastos com a Eva, ficou em 3.053,49 centavos, que também é um valor alto, não é um valor baixo, né? Hoje em dia ter qualquer veículo é muito caro. Mas é algo mais razoável, né? Se você olhar aqui o valor por quilômetro, né? Nós tivemos aí 3.053,49 centavos, dividido por 7.067, nos dá então 0,43 centavos, né? 0,43 reais por quilômetro rodado, muito mais barato do que na Tex, né? Menos da metade do preço, né? Então, fazendo uma comparação aqui do custo da Tex no período com o custo da Eva no período, né, a Tex foi 2,8 vezes mais cara de se manter do que a Eva, né? Então fica evidente, né, que a Eva é uma moto muito mais barata de se manter, é uma moto que nem se compara em termos de manutenção, em termos de eficiência, em termos de consumo, né? E assim, é uma moto que me dá muito prazer de dirigir, é uma moto que eu gosto demais de pilotar ela. Vocês sabem disso, né? É uma moto que eu consigo conviver com ela muito bem e me passa às vezes pela cabeça só ter ela, né? Já expliquei isso também em outro vídeo, né? Mas é uma motinha que ela me surpreende cada vez mais nesse aspecto. Ah, você de novo? Hoje eu tô preparado para você. Vem, guarda!